Então, os artistas são Fátima Ortiz, Gerson Guerra, o Itaércio Rocha, o Plá, o Hermeto, a Aline. E acho que é isso. E você? Tá, Como vamos lá. artista? Tá, vamos lá. Então, assim, esse projeto chama-se Seres de Outro Planeta, né? Uhum. De certa maneira, a gente considera um pouco essas pessoas, né? Algumas pessoas que vieram pousar aqui em Curitiba e fizeram dela um palco, assim, para criar. Tá? Eu queria que você me dissesse um pouquinho como que você pousou aqui e o que você está fazendo nesse planeta aqui. Asas do destino. Literalmente, asas do destino. Mas tudo acontece, nada acontece por acaso. Eu nasci numa ilha, no arquipélago dos Açores, numa ilha chamada Ilha Terceira. Essa ilha é ladeada por um monte muito bonito, muito imponente, chamado Monte Brasil. Eu saio dos Açores com 9 anos, vou morar em Lisboa. E vou morar na Avenida do Brasil. E aí é a minha história do Brasil. Da Avenida do Brasil eu vim para o Brasil. Não estava escrito. Eu vim com meu pai, que trabalhava na Food Agriculture Organization, na FAO, uma das organizações das Nações Unidas, e vim para Curitiba para aqui permanecer 4 anos. E esses 4 anos se converteram já em pelo menos 5 décadas. É uma vida onde o palco de Curitiba tem sido o meu palco de produção. Acabou por ser assim, acabou por ser uma história do destino. E eu, de qualquer forma, sou grato por ter vindo e ter permanecido no Brasil. Aliás, não tem como falar do Brasil sem falar de Portugal. E não tem como falar de Portugal sem falar do Brasil e de todos os países da grande diáspora da língua portuguesa. Essa somatória, essa diáspora que de fato me interessa essa grande história da língua portuguesa, que se mantém, que une e que estabelece uma identidade certamente muito próxima entre todos. E Curitiba tem sido, na verdade, além do meu palco, tem sido o meu covil, literalmente. Aqui eu me escondo, aqui eu produzo incessantemente e obsessivamente e diariamente, entende? Dizem que é coisa de artista. Eu nem sei o que é ser artista, para falar a verdade. Nem estou preocupado com isso. Acima de tudo, sou fotógrafo e mais do que fotógrafo. Acho que sou um poeta. A fotografia, para mim, é a expressão máxima através da poesia. É um verdadeiro haikai. E é isso que me interessa, é isso que me move. Eu queria só perguntar uma coisa, assim, um ponto que eu entrei em contato também através de você foi a tua música, né? Que é uma coisa que também tem uma relação, acho, com a tua fotografia. Eu queria que você fizesse um... Não, há uma trilogia inegável, no meu entendimento, com a fotografia. Fotografia, para mim, é sinônimo de poesia, é sinônimo de música. É essa pirâmide, esse tripé que estabelece a minha relação, o meu entendimento. Então, não tem como separar. Eu permaneci no Brasil em função, essencialmente, da música. Eu tive uma banda nos anos 60, 70, foi uma banda que marcou época, certamente, na cidade, como a pioneira do rock and roll e da música elétrica, que foi a Chave, a banda que literalmente iniciou Paulo Leminski na música, e com o qual desenvolvemos um projeto chamado Em Prol do Português Elétrico, e do qual permanece nas gavetas da memória, e apenas da memória, e na letargia da memória, mais de 100 composições que nós desenvolvemos nesse período, e coisas muito prematuras para a época, em relação às letras, como conduziam as letras, como se comportavam as letras. Claro que era um período muito complicado da ditadura militar, todas as letras nossas eram censuradas, invariavelmente nós tínhamos a polícia
na cola do conjunto, os integrantes da conjunto, fomos suspensos nacionalmente pelo ex-ministro Falcão e coisas desse tipo. Então foi uma barra muito pesada, mas foi um período muito importante, porque era um período não exatamente de contestação, mas de reafirmação de uma possível renovação, de uma possível restauração, inclusive, da fraternidade e das relações entre o ser humano. Claro que isso foi um sonho. Foram 10 anos com esse grupo chamado A Chave, que era eu na bateria, letrista e o criador da banda, Paulo Teixeira, guitarrista e vocal, Ivo Rodrigo Júnior, que já faleceu, que era o vocalista e guitarra base, e o Carlos Augusto Gärtner, o Carlão, que era o baixista e também fazia parte de algumas das letras da Chave. Foi um período em que a gente iniciou com uma série de outras personalidades da cidade, inquietantes. Iniciamos numa peça da Denise Stokos, no Teatro de Bolso, atuando como músicos e como atores. Nessa peça trabalhava, entre outros, o Cristóvão Teza, como iluminador. Então são particularidades muito curiosas que se somam, amplificam e ampliam o entendimento da própria fotografia. Foi essencial para mim na compreensão do ser humano e nas possibilidades que o caminho das visualidades permite. Eu notei assim que você, como fala que é incessante, que você se relaciona e não para, digamos, com o seu trabalho e vê o trabalho que está acontecendo aqui em volta na cidade. Nesses 5 décadas você viu, acho que muita coisa mudar. O que você está vendo agora? Assim, que te Bom, eu acho que tudo mudou. Acho que tem muita gente nova produzindo coisas incríveis em todas as áreas. Literatura, Curitiba sempre foi uma cidade privilegiada, com grandes nomes, Jamil Neves, Paulo Liminski, Dalton Trevisan, Domingos Pellegrini, só para citar alguns, e claro que o Paulo Liminski, também Jane Bodnar, que ninguém conhece, que é uma poetisa maravilhosa, absolutamente maravilhosa. Então na literatura sempre existiram grandes figuras, grandes nomes e grandes talentos. Na música está cheio hoje de garotada, de gente nova, estudando muito, tem acesso a altos equipamentos, a tecnologia avançou muito. Você pode gravar hoje um disco no banheiro da sua casa, literalmente, sabe? O que é uma maravilha, esse tipo de possibilidade. Alguns outros músicos escolheram também Curitiba para aqui permanecerem em função da cidade, das possibilidades da cidade, como é o caso do Hermeto Pascoal, que está aqui. E como é o caso, por exemplo, do retorno do Ayrton Moreira, que foi considerado o melhor percussionista do mundo, junto com sua mulher Flora Purim, também considerada pela Downbeat a melhor cantora de jazz do mundo. Não só um ano, foram mais do que um ano que ela foi considerada a melhor cantora. Então são questões muito interessantes. Acho que a área está em ebulição. Na fotografia era lacônico, porque não tinha com quem trocar ideias e trocar figurinhas. Aprendizado em nível de fotografia era tudo muito tosco, muito difícil, entende? Sabe? Muito difícil mesmo. Eram poucos os fotógrafos que estabeleciam uma relação mais direta de entendimento e de criação na fotografia, como o João Urban, a própria Vilma Slomper, tá? Entre outros, mas poucos, muito poucos. O Francisco Cava também. E hoje não, hoje nós temos uma avalanche, e uma boa avalanche, entende? De novos talentos na fotografia, gente produzindo, estudando muito. É claro que tem alguns fotógrafos que são certamente da minha preferência, entre os quais o Daniel Caron, que é um jovem fotógrafo com um grande talento, já com um grande saber, estuda demais, o Tia Vinícius, Lucas Pontes, isso assim só para citar alguns, mas tem certamente muito mais gente. Eu presto bastante atenção. Claro que paralelamente há uma ânsia muito grande de fama, o que é uma besteira enorme, porque fotografia não tem nada disso. Fotografia é uma entrega, é uma missão, é um modo de ser, é um modo de estar em relação à própria vida, entende? Então não tem essa história dos holofotes.
Se for para acontecer alguma coisa, ela vai acontecer inevitavelmente. O fruto cai da árvore quando está maduro. Essa é a realidade. Entende? Tem que saber esperar, tem que saber ter a sapiência da decência de estabelecer a sua sincronicidade com a vida e com a verdade.